Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast Estação PMA. Bom, gente, antes de começar o nosso episódio, eu quero deixar avisado para vocês que nós estamos com o WhatsApp. Tá aparecendo em algum canto da tela aí, vai estar aparecendo. E esse WhatsApp a gente criou para vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas, o pessoal das secretarias que estão assistindo, eu tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo. Manda sua pergunta. O Munícipe quiser mandar sua pergunta, pode mandar pra gente, que a gente vai fazer um vídeo para responder as perguntas de vocês, né? Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com uma nova presença, um rostinho novo na nossa prefeitura, que é o Dr. Felipe, né? Ele é o novo procurador aqui do município, né? Ele não era daqui da cidade. Ele veio agora aqui para Araçatuba. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. Bem-vindo. Oi, Conta um pouquinho pra gente, né? Como que foi vir aqui para Araçatuba? Como que foi essa chegada? Porque você era de fora, não é? Isso mesmo, minha família é de uma cidade que chama Oscar Bressani. Meu é uma Deus. metrópole, né? Tá em fase de crescimento. Tem 3 mil habitantes, menos de 3 mil, na verdade. Ok. Então, tá sendo Uma grande cidade. Agora pra mim eu tô numa metrópole aqui, tô me acostumando por aqui. Então que bom. Seja muito bem-vinda, né? Espero que você esteja gostando da nossa acalorada Araçatuba. Araçateca. Bom, doutor Felipe, com a nova lei houve alterações com relação à duração dos contratos? Então, bom dia pra todo mundo, né? Boa tarde, boa noite, não sei que horário que o pessoal vai estar ouvindo isso. Mas, de qualquer forma, assim, na nova lei, os contratos tiveram algumas alterações. Com relação às prerrogativas, não tiveram tantas alterações, mas a duração dos contratos é um tema muito interessante, porque houve alterações significativas que, ao meu ver, elas podem beneficiar a administração pública e trazer para a licitação licitantes ou empresas interessadas que possam cumprir bem o objeto contratual. Então, assim, inicialmente a gente tem que pensar até no artigo... Tem as previsões legais ali dos artigos 105 e diante, e ali ele já prevê o que você, para, por exemplo, fazer uma contratação, você já tem que ter uma dotação orçamentária. Então, isso é uma questão até básica, assim, né? Porque, por exemplo, se nós estamos na nossa casa para lidar com as nossas finanças pessoais, nós também precisamos ter dinheiro, né? Porque senão a gente vai declarar que a gente está insolvente. E a mesma coisa acontece com a administração. A administração precisa ter dotação orçamentária e ela também precisa se planejar para poder fazer os gastos públicos. E assim, a duração dos contratos ela é um tema interessante porque existe toda uma fase de planejamento, que eu acredito que vocês já tiveram contato com o Dr. Leonardo, que ele já explicou para vocês toda a fase de planejamento, como que a nova lei ela deu importância para essa fase, né? Como uma fase para vocês poder ter menos problemas, né? Durante a execução contratual. E você pensar também na duração dos contratos é uma etapa interessante para você poder se programar e cumprir bem o objeto contratual, né? Que é, no final das contas, quando você pensa em licitações, contratos, você está pensando também em políticas públicas, né? Porque esse talvez é o procedimento que você encontra para conseguir cumprir as políticas públicas do Estado. Então, toda essa fase, desde a licitação até o contrato, você, no final das contas, está tentando cumprir o interesse público, que é o fim maior aqui de todos nós, né? Sim. Que fazemos parte da licitação. Basicamente é isso. Bom, doutor, tem algum dispositivo, né, nessa questão da nova lei que trata sobre a hipótese de serviços de fornecimento contínuo, alguma coisa assim? Então, isso também é uma questão bem interessante, que eu acho sensacional da nova lei. Por quê? Aí eu vou fazer a diferenciação da lei antiga, da lei 8666, e da lei nova. Tá. Na lei antiga, o que tinha? Normalmente o que a gente fazia? Para prestação de serviço continuado, nós tínhamos o artigo 57. Tá, aí tinha o artigo 57... Ele falava lá que você poderia prorrogar o contrato por até 60 meses e, excepcionalmente, mais 12 meses, certo? Sim. Então, essa era a hipótese. Então, normalmente, o que a administração fazia? Ia prorrogando de 12 em 12 meses e chegava até os 60 meses. Depois, acabava o contrato. E, inclusive, tinha até parecer da AGU falando que, na verdade, você poderia até prorrogar por um prazo maior, só que daí tinha uma questão orçamentária ali que você tinha que fazer uma previsão. Porque, só para deixar explicado aqui para vocês, a questão da lei orçamentária, né? Sim. O direito financeiro, né? Basicamente, assim, vou falar grosso modo para ficar mais claro. Você tem 3 instrumentos ali legais, que são básicos da lei do direito financeiro, que seria a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e o PPA, que é o Plano Plurianual
o plano plurianual. Tá. Então você tem todas essas diretrizes ali. E você precisa se programar, por exemplo, na LOA, ela fala do exercício financeiro. Então seria o período de 1 ano. Tá, você tem 1 ano ali para você se programar. E o contrato vai ter que ter previsão na LOA. E quando o contrato ultrapassar 12 meses, ou ultrapassar um exercício financeiro que seria de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele também, inclusive, vai ter que ter previsão no PPA, que seria um outro instrumento que é um pouquinho mais abrangente. Porque enquanto a LOA seria de 1 ano, o PPA ele prevê para 4 anos. Seria como se fosse uma diretriz geral ali, para você poder aplicar bem o recurso público, né? Basicamente é isso. Então, assim, só retomando aqui o assunto, nós tínhamos o artigo 57, né? Falei do 57, 60 meses, tudo ok. Normalmente era essa a ideia, você prorrogava até os 60 meses. Agora a nova lei trouxe essa novidade de você poder, na prestação de serviço contínuo, e também aqui é interessante tratar também, que ali eles colocam também fornecimento contínuo. Sim. Que também, assim, dá a ideia que você pode, por exemplo, merenda escolar, você também poderia utilizar esse artigo aqui, entendeu? Que seria algo de fornecimento contínuo. Você poderia ter um contrato de 5 anos, e esse contrato, e assim, você poderia até fazer esse contrato, não de 1 ano, como eu tinha dito, que era o costume, né, na lei antiga, de 12 em 12 meses você ir prorrogando. Na verdade, você pode ter um contrato já de 5 anos, já de antemão. Qual que é a questão maior aqui que talvez o legislador pensou? Você trazer mais vantagens para a administração. Porque se um licitante, por exemplo, vai contratar com a administração e ele tem um contrato de 12 meses, talvez a proposta dele vai ser superior do que se ele tiver um contrato de 5 anos. Entendeu? Então, essa é a ideia. Inclusive, essa questão aqui já ficou até sedimentada no artigo, que ele fala, olha, para você ter um contrato nesse período assim maior, você vai ter que comprovar a sua vantagem. E ali, todo ano, então, você vai ter que ir comprovando a vantagem, né, que é a vantagem econômica, de você estar com aquele contrato vigente. E aqui tem um artigo muito interessante, que eu acho que vai ser até digno de discussão da nova lei, porque ele diz o seguinte, que aqui a administração ela vai ter a opção de extinguir o contrato sem ônus, quando ela não dispuser de crédito orçamentário. Então, basicamente, o que esse artigo diz é o seguinte, acabou o dinheiro da administração, ela poderia, sem ônus, ou seja, não vai ter nenhuma custa, ela vai poder extinguir esse contrato. Só que essa questão eu acho que vai ser levada para os tribunais e tal, porque às vezes o contratado ele tem uma confiança ou uma expectativa legítima de que o contrato vai se prolongar por 5 anos, por exemplo, que nós fizemos o contrato. Então, como ele tem essa expectativa, ele vai fazer investimento, às vezes. Então, assim, essa questão dos 100 ônus para a administração, para mim, ela vai ter que ser melhor regulamentada, porque, assim, não basta a administração chegar num belo dia e falar, olha, tchau, acabou, tudo de bom, tchau, tchau. Então, na verdade, ela vai ter que mostrar ali pro contratado que faltou recurso, dar um tempo para ele poder se readequar ali. Para mim, ele teria que ter esse direito de ser ouvido, entendeu? Para a melhor solução ali dessa questão. Mas basicamente é isso, então, a diferença entre o artigo 57 e agora esse novo artigo aqui que pode ter o contrato até 5 anos e prorrogável até mais por 10 anos, que é o artigo 107, se não me engano. Bom, doutor, a previsão na nova lei de contratos sobre para prazo indeterminado? Então, essa prazo indeterminado, né? É indeterminado. É. É que a minha voz tá ruim, não tá saindo. Eu tô tentando aqui, ó. Pode ir. Tá. Então, com relação... Esse também é um ponto muito interessante da nova lei, porque com relação a prazo contratual, né? Normalmente o que nós temos? Você precisa de um contrato com um prazo determinado. Sim. Por quê? Na licitação, você tem que zelar por vários princípios. Então, você não pode direcionar uma licitação para determinado licitante, você tem que prezar pelo princípio da isonomia, então você tem que tratar todos os licitantes de maneira igual, todas as empresas interessadas de maneira igual. Então, você imagina, por exemplo, se a administração fizesse um contrato por prazo indeterminado com uma empresa X, essa empresa, consequentemente, ela estaria sendo beneficiada. Sim. Então, é preciso que tenha o prazo determinado ali. Até mesmo para você poder também continuar fazendo novas pesquisas e dando oportunidades para novos licitantes que possam cumprir melhor até o objeto, né? Porque a gente vive num regime concorrencial e as empresas sempre estão buscando melhorias e às vezes o mercado ele pode apresentar novas tecnologias que, por exemplo, a administração faz um contrato
há 10 anos a administração fez um contrato. Mas atualmente já tem uma nova tecnologia que interessa mais para a administração. Então, para ela, seria mais interessante fazer uma nova licitação do que permanecer com um contrato por prazo indeterminado. Então, assim, aí nesse ponto, você agora tinha alguns pareceres da AGU, da Advocacia Geral da União, que já falavam disso. Que em algumas situações você poderia ter prazos contratuais, contratos por prazo indeterminado. Né? Então, você poderia, em algumas situações, quando você tivesse alguma empresa com regime de monopólio, ou seja, só existe aquela empresa no mercado, não teria por que você fazer uma nova licitação, fazer um novo contrato, porque só existe aquela empresa, entendeu? E aí nós podemos pensar, por exemplo, Correios, é que eu já até tinha comentado com vocês antes, né? Mas assim, Correios, eles têm algumas particularidades do serviço que eles prestam que são feitas em regime de monopólio. Mas tem alguns serviços que eles prestam que têm concorrência, ou seja, outras empresas participam também do mercado. Então, nessa situação, quando existe competição, quando existe mais empresas no mercado, o contrato não poderia ser por prazo indeterminado, ele teria que ser por prazo determinado. Sim. Mas, nas situações em que o correio ele está em regime de monopólio, ou seja, só existe ele no mercado, nessa situação poderia haver um contrato por prazo indeterminado. É uma maneira até mais fácil, menos burocrática da administração. Aí depois nós podemos pensar também em energia elétrica, serviço de esgoto, enfim, algumas outras situações que também possam acontecer, que a administração verifique que existe só aquela empresa no mercado. Sim. E que ela está em regime de monopólio, e aí você poderia ter um contrato por prazo indeterminado. Aí outro ponto também que eu acho interessante, que eu até acabei nem comentando, mas assim, como vocês já devem ter percebido, eu acho interessante porque a lei nova de licitações, ela trouxe várias instruções normativas que já vinham sendo adotadas pela União e também alguns julgados do Tribunal de Contas. Ela meio que pegou tudo isso, jogou no liquidificador e utilizou para fazer a nova lei, entendeu? Então é legal porque ela está começando a ter nós temos a sensação de que ela está tentando se direcionar para esses posicionamentos mais recentes, mais atuais, então, e também para beneficiar a administração como um todo também, e o interesse público. Em relação ao contrato por escopo, tem alguma disposição específica nessa nova lei? Então, com relação ao contrato por escopo, isso também é um tema muito interessante e também nós estamos adotando aqui um entendimento que já vinha do Tribunal de Contas. E assim, contrato por escopo nada mais é do que um contrato por objeto. Sim. Né? E só para contextualizar essa questão do contrato por escopo, assim, normalmente no Brasil tem até eu achei muito interessante que tem no site do Tribunal de Contas, tem um link lá que você pode ver as obras paralisadas com verbas federais. E teve, eu acho que em 2022, que eu até vi até ontem isso, eles tinham colocado lá que aparentemente 38% das obras públicas estavam paralisadas, que estavam registradas lá junto ao TCU. Então, assim, é muita coisa, né? Sim. Tem muita obra paralisada. E aí vem essa definição do contrato por escopo, e inclusive tem um artigo aqui, um dispositivo na duração dos contratos, sobre o contrato por escopo, justamente dessa questão, com relação ao tempo. Aí só para diferenciar, para deixar também melhor explicado aqui, a diferença entre um contrato por escopo e um contrato de prestação de serviço continuado. A relação que eles têm com relação ao tempo. Quando você, por exemplo, tem um contrato de prestação de serviço continuado, né, de, por exemplo, serviço de limpeza. O tempo ali que você tem, por exemplo, um contrato de 12 meses, terminou o contrato, você não pode exigir mais nada do contratado, você pode eventualmente penalizá-lo. Isso que você pode fazer. No mais, o prazo contratual, ele acabou, você já não pode mais exigir mais nada. As obrigações do contratado, elas ficam vinculadas durante aquele período que está vigente, prazo contratual. E aí o contrato por escopo, vem um dispositivo aqui da nova lei, que diz justamente que no contrato por escopo, que seria o contrato por objeto, que seria o contrato, por exemplo, de uma obra pública, né? Você pensa num hospital, numa escola que vai ser construída, o tempo do contrato, se, por exemplo, o que você quer no final das contas é aquele objeto, né? Você quer a obra finalizada, né? Você quer a escola pronta, você quer o hospital pronto, então isso que interessa no final das contas. Então, se passar esse prazo do contrato, ele vai ser importante só para definir de quem é a mora. Você vai ter que apurar por que atrasou aquela obra. Mas as obrigações continuam, entendeu? Sim. Então, se de um lado nós temos o contrato de prestação de serviço
que acabou o contrato, as obrigações, elas acabam, pode ser penalizado, tudo, mas as obrigações contratuais ali acabam, no contrato por escopo, não. O contratado ele ainda continua obrigado a terminar aquela obra. Uhum. E aí vai ter que ser apurado por que houve essa demora, entendeu? Basicamente essa é a ideia. Bom, acho que foi isso, né, doutora? A gente agradece novamente a sua presença, de você estar aqui. Esperamos você mais vezes, por favor. Queremos você para falar mais um pouquinho. E eu acho que foi isso, né, pessoal? A gente agradece. Fiquem atentos, né? Em breve sairá mais episódios. Tá ruim. Tá ruim hoje. Tá aqui, ruim Mas hoje. É isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Um beijo.